Tá. O que eu estava dizendo, que eu estava falando a respeito do trabalho que vocês deveriam apresentar ou mandar para mim, era isso aqui, mais ou menos, né? A única coisa que o Rafael insiste é ele não deixar sempre a estrutura axonométrica por trás, o que sempre é importante. Então, quando for assim, Rafael, você pode ou faz dois desenhos, ou pelo menos deixa em linhas muito finas a estrutura axonométrica, e depois destaca o desenho com linhas mais grossas ou até mesmo com colorações diferentes, tá bom? Professor, mas Então, foi o que eu quis fazer aí. A estrutura está aparecendo, não está? essa aqui, Isso. e cadê o ponto de observação? Por exemplo, Não falta coloquei um o ponto de ponto de observação, observação. que é Eu só fiz isso. através do ponto de fugas mesmo. Daí, eu gostaria que vocês todos, sabe, fossem mais ou menos nessa ideia, entendeu? O Ronaldo, eu estava falando com o Ronaldo, estou trazendo esse exemplo aqui só para mostrar. Ainda vou corrigir, mas assim, debate pronto, é mais ou menos isso aqui, essa criatividade, esse trabalho, não esse objeto, né? Mas essa lógica que eu gostaria que vocês seguissem, entende? De fazer uma construção de um elemento a partir do conceito perdão, dos pontos de fuga, de dois pontos, de uma perspectiva com dois pontos de fuga, certo? Então, o Rafael conseguiu fazer uma ótima resolução aqui nesse trabalho, usando esse conceito. E isso é legal. É mais ou menos isso aqui que eu estava pedindo para vocês. Agora, tem outros aspectos que eu vou corrigir e depois passar para ele, mas, em geral, eu já gostei de ele ter chegado aqui nesse resultado, o Rafael. Tá Beleza, bom? professor? Obrigado. Parabéns. Fiquei muito feliz que dá para ver o seu empenho e trabalho, principalmente até mesmo no próprio desenho. Isso é muito interessante, tá? Você fez ali esse aqui é o Congresso Nacional, não é não? Não, esse é o... Como é que chama? Esse é o Congresso ou é o... Como é que Não é chama o esse? Congresso, esse é o Supremo Tribunal Federal. Esse é o Supremo Tribunal, tá. E você usou as mesmas imagens do Niemeyer, ou esse é o seu? Esse aqui não é o seu, esse é do Niemeyer, né? Não, qual é o conceito é do Niemeyer, né? Essas colunas. Não, digo do conceito das figuras humanas, Não, das esse figuras foi humanas. eu que fiz mesmo. O seu, Essa é uma representação humana, né? sim, é a representação humana, você está seguindo, você está aparecendo a representação humana de Niemeyer, está seguindo os passos dele, é isso, é? Tá longe ainda. É bem parecido, né? Que a representação humana do Niemeyer é mais ou menos assim, ela é parecida, né? Mas isso é interessante para trazer a proporcionalidade. Legal, parabéns. Era esse exercício que eu gostaria que vocês me enviassem por mensagem, ok? Mas beleza. Acho que tem alguém na aula. Tem uma coisa que eu vou falar sobre a prova hoje. Yeah? Vocês estão sabendo que vai ter prova, né? Vocês vão resolver, Boa noite. terão prova na próxima semana. Boa noite, Mirielle, seja bem-vinda. Vocês terão prova na próxima semana, certo? Todo mundo está sabendo, não? Sim. Sim. Ok. Então, se é assim, vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, é o seguinte, a vossa prova, então, anotem ali, porque isto inclusive está aqui sendo gravado no vídeo, o que eu vou falar agora é uma informação oficial, a mesma que vocês receberam no vosso e-mail. Então, por causa da questão, né, do cenário que nós estamos vivendo agora do coronavírus, e por ter se estendido esse período de aulas online,
a instituição resolveu que nós faremos provas online também, ok? Portanto, a vossa matéria, em princípio, talvez estava se cogitando em não fazer prova, mas determinamos, então, que vocês vão ter prova dessa matéria aqui, da B1. E isso é bom para vocês, que dali já até se livram, inclusive, de postergar mais as vossas atividades e perderem ali tempo para a realização do vosso curso. Então, isso é uma boa novidade, tá? O fato de vocês poderem fazer prova da B1, que serão realizadas de modo remoto, ou seja, eu, Caleia, tá? Vou gerar uma prova numa plataforma aqui do app do Outlook mesmo. Dali, vou gerar um link que da prova vivo. Lá eu vou postar o link e vocês vão acessar esse link e terão uma janela de 12 horas para responder as questões, ok? Aqui, janela não é o tempo de prova, ok? Mas é durante esse tempo. Você escolhe o tempo que você vai entrar ali para resolver a sua prova. Eu estarei na sala nesse dia da prova, aqui nessa sala, aqui no Teams, tá bom? Estarei aqui ao vivo, a partir das 19 até as 22, acompanhando. No caso de alguém precisar de alguma coisa ou precisar de dar algumas instruções iniciais, a gente poder estar ali à vossa disposição, ok? Então, vocês recebem o link, vão resolver tudo pelo link. Uma das questões importantes é saber que vocês não podem responder uma questão 2 vezes, só podem responder uma vez, ok? E claro, terão bastante tempo para resolver a prova, então vocês podem fazer com tranquilidade sem precisar repetir. Se errar uma vez, não tem como repetir a segunda vez, ok? A nossa prova, esta aqui, será no próprio dia 22. É na próxima quarta-feira, será dia 22, o primeiro dia da prova. Então, será a vossa prova, ok? Na próxima semana. E no mesmo horário, tá? E as questões da prova. O que vem na prova? Eu vou cobrar essencialmente matéria da primeira unidade e da segunda unidade. Eventualmente, talvez eu tire alguma coisinha da unidade 3, da sessão 1, talvez. Ainda não decidi, mas é bom pelo menos dar uma olhada ali na sessão 1 da unidade 3. Mas a prova será mais sobre a unidade 1 e 2, ok? Do que na unidade 3. Então, é ali que vocês têm que prestar atenção, ok? Segunda coisa, vocês terão uma prova mais teórica, ok? Eu vou fazer o possível de elaborar uma prova mais teórica. Só que a teoria sempre vai estar ligada a alguma questão desses exercícios que vocês foram fazendo. Basicamente, o que vem? Vocês têm que ler, principalmente ali a matéria do vosso AVA, as vossas pré-aulas, pouquinha coisa que está lá, não é grande assunto. Tem que ler bastante os conceitos, porque ela vai ser muito teórica, mais do que prática, tá? Mais do que qualquer exercício. Talvez até nem venha exercício, vai ser mais raciocínio e respostas práticas, teóricas de algum assunto. E maioria em múltipla escolha, ok? Será em múltipla escolha. Então, vocês terão essa chance de responder as perguntas. Mas, para vocês responderem questões de múltipla escolha, ou mesmo que seja tão fácil, ou que vocês tenham esse tempo para responder, ou estejam fazendo online, é importante que vocês estudem.
Então, não adianta ficar loucos procurando, perguntar aos colegas ou mandar mensagem do WhatsApp se você não sabe nada. Eu vou saber, tá? Então, tentem ler, estudar e colocar os conceitos na cabeça. Agora é o tempo de estudar, tá bom? Tá, em geral, é isso. E depois eu passarei lá o link e tal, quando queira a vossa prova. E hoje, basicamente, eu não vou dar matéria nova, eu vou deixar para vocês perguntarem, para tirarem dúvidas. Vocês podem entrar no AVA né, e olhar por essas unidades, sessões, e irem perguntando, interagindo. Né? Talvez vocês nunca leram a vossa própria matéria, é tempo de começar a se relacionar com ela. O que eu vou fazer hoje é ouvir as vossas dúvidas, tá bom? Já vos dei dicas de quais serão as matérias que vêm na prova. Então, é só vocês estudarem e lerem, tem que ler, porque do jeito que está, não tem mais muito como eu passar, tá bom? Eu quero ouvir se vocês têm dúvidas, se tem alguma coisa que eu possa ajudar ou passar para você. Não tem dúvida, né? Então, podemos terminar a aula. Professor, posso tirar uma dúvida com relação à matéria de TCC? Não, primeiro aqui, descritiva. Não, eu só queria saber se a TCC vai ter acompanhamento. Você já vai ter aula, já vai aula. Vai ter. Tá. Vai, eu falei, você não faz a aula de terça-feira? Não. Tá. Na sexta-feira teremos aula. Lá vamos falar bastante sobre essas coisas, tá? Seria bom não faltar. Avisa quem faz TCC para não faltar na sexta-feira, tá bom? Mas aí vai ser aula mesmo, pelo TeamView também? TeamView, tem lá no vosso AVA, se você entrar em TCC, já tem lá o link, é só entrar, vai ser pelo Teams, ok? Tá bom. Vamos ter essa aula lá, pode ficar atenta. Tá bom, alguma dúvida da matéria ou não? Ou podemos... Querem que eu nos dê uns minutos para vocês darem uma olhada e depois voltarem com algumas questões. Todos vocês estão cientes do que a gente estudou, dos exercícios que fizemos, os conceitos que nós damos, tudo aqui. Cara, aqui tá travando bastante sua voz. Não tá dando pra entender quase nada que você tá falando. A informação que eu passei. Ronaldo. Opa, tá escutando? Rafael. Fala, professor. Tá bem ruim o áudio, viu? Você compreendeu a mensagem que eu passei? Vocês estão ali ou não estão?
Sim, você se dispôs a tirar dúvidas de quem tivesse alguma coisa para perguntar. Eu tô tranquilo. Vamos fazer o seguinte. Provavelmente, ó, eu estou vendo que o sinal fica com esse problema. É o seguinte, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar alguns minutos, tá? Porque depois de algum tempo o sinal melhora, tá? Agora, como está todo mundo entrando, sempre tem esse problema do sinal ficar mais fraco no início, mas depois o sinal melhora, ok? Então é o seguinte, eu vou deixar esses minutos, mais ou menos uns 5 a 10 minutos, tá? 5 a 10 minutos para vocês poderem dar uma verificada na vossa matéria, tá? Principalmente na matéria do AVA, e aí depois vocês chegarem para mim com dúvidas e a gente poder discutir. Se tiverem dúvidas, se não tiverem dúvidas, esperem até quarta-feira para fazer a prova e tá tudo tranquilo, tá bom? Se não tiverem dúvidas, relaxem. É só ler, vai ser mais teórica, reflexiva, tá? Vai ser múltipla escolha, vai ser nada de outro mundo, tá? Então, mas eu só quero me dispor hoje, não vou dar aula, quero me dispor a tirar dúvidas qualquer que elas, quer dizer, vou dar aula tirando dúvidas, tá bom? Então, vamos As dar 5 perguntas vão minutos para ser pensar. as perguntas vão ser padrão, unidade 1 e 2 das atividades do ABA. Não. Olha, as perguntas serão unidade 1 e 2 e talvez alguma coisa da seção 1 da unidade 3, talvez. Então, é bom sempre irem além. E elas virão da vossa matéria, tipo da pré-aula e da aula. A pré-aula é o que vocês têm lá na vossa matéria, o que a gente sempre estudou, né? É sempre aquilo que nós conversamos antes da aula em si. Então, isso está lá. Vocês têm uma apostila onde tem a pré-aula. Então, estudar muito bem todas as pré-aulas, ok? E, em segundo, em relação à aula, é vocês estudarem ou lembrarem os apontamentos que eu passei em sala de aulas, aqueles ler os conceitos que estão conectados com os exercícios, as coisas que nós falamos, tanto em sala de aulas, quanto as aulas que eu dei aqui por meio ou dos vídeos, das videoaulas, ou por meio das aulas online, ok? Por meio das aulas online. Então, quem tiver alguma dificuldade e tal, que não tem tudo bem organizado e anotado, assista às aulas, às videoaulas que vocês têm no vosso AVA ou no YouTube, se vocês precisarem do link, tá? É só eu envio vocês. Então, vocês podem assistir essas videoaulas. Tá bom? Então, é isso. Simples. É estudar seria. Tá bom, Rafael? Conseguiu compreender? Bastante. O seu final travou bastante agora. Tá. Vamos dar 5 minutos. 5 minutos para esperar que o sinal melhore um pouco, tá? 5 minutos, vocês deem uma volta ali na vossa matéria, ok? Enquanto eu fico aqui esperando 5 minutos para ver se melhora aqui o sinal e depois vou dar 5 minutos. Então aproveitem para verem ali se vocês acham alguma dúvida mais concreta.
Professor, dá para ouvir? Pessoal, Oi, Boa professor. noite, professor. A Larissa falou que não vai conseguir participar da aula. tá. Luísa, Oi. então, eu caí aqui, né, de novo. A conexão realmente tá difícil aqui, tá difícil. Você tinha feito uma pergunta. Foi, a Cris pediu para eu perguntar, deixa eu abrir aqui de novo. Ela falou alguma coisa com relação à Tá. sombra na época de determinadas épocas do ano e com relação ao clima, porque eu acho que o senhor ficou de dar isso mais para frente. Aí eu acho que a dúvida dela é se vai cair alguma questão dessa na prova ou não. Como que faz a sombra dependendo do clima e da época do ano. Tá, eu não fiz detalhamentos dessa matéria que eu falei que queria passar um bisu para vocês. Então é o seguinte, eu só virá na prova aquilo que nós conversamos, tá bom? Só virá na prova aquilo que nós conversamos. Aquilo que eu não esmiucei, não virá. A questão das sombras pode vir na prova, sim, porque vocês aprenderam alguma coisa sobre sombras, como fazer sombras, os tipos de sombras, a posição do sol que gera quais os tipos de sombras dependendo da posição do sol. Isso ali vocês viram, mas eu não falei, não detalhei sobre as estações do ano, do clima, não. Isso eu não detalhei. Portanto, não virá. Mas tudo o que vocês viram a respeito das sombras, desde os tipos de sombras, da constituição das sombras, o que faz as sombras e como elas são representadas, isso, com certeza, vocês deverão saber. Tá bom? Veja se ela compreendeu. E veja se o áudio não travou de novo. Não, dessa vez o áudio não travou, não. Vou perguntar para ela, só um minutinho. Tá bom. Enquanto a Luísa pergunta para Cris, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem dúvida em relação à explicação sobre a prova, aquele manifesto que eu passei de como será o processo da prova e tudo? Alguém tem alguma dúvida? Não é.
Boa noite, primeiramente, tudo bem? Olá, Igor, como vai? Tudo certo, galera, graças a Deus. Cara, é o seguinte, minhas dúvidas são um pouco prolongadas com relação ao que vai estudar na prova aí. Eu preciso. Mal, cara, cortei aqui. Então, com relação à prova, né? Porque assim, aquela parte que o Luiz estava falando de sombra, né, foi uma coisa que me deixou muito indagado, porque eu tive dificuldade de realizar esse processo. E assim, se não for cair isso na prova diretamente, acredito que tem um processo para se fazer isso na prática, entendeu? Se for, no caso, a prova, na teoria, explicar isso, eu acredito que eu consiga explicar como se dá essa parte de projeção de sombra, que é uma coisa que me deixou um pouco meio assim, desnorteado. Alguns conteúdos que eu procurei saber mais para poder ter informação sobre. Como fala? Sobre. Gente, os diedros lá que você explicou, tal, os graus lá de linha de terra e tudo mais, que você estava explicando, eu consegui entender isso aí. Até então, tudo bem, mas o problema foi conseguir desenvolver uma noção no geral para poder fazer a prova, entendeu? Porque dúvida você vai ter, entendeu? Eu acho que ficou um pouco meio que superficial a matéria por causa dessa situação que a gente está vivendo. Dúvida a gente vai ter, né? Infelizmente. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua dúvida? Não, o meu problema, vou fazer uma startup aqui. O meu problema é se vai cair na prova projeção de sombra. Porque eu não consegui fazer isso aí. Tá. Bom, seguinte, eu vou repetir. A prova será essencialmente teórica, tá? No entanto, é uma teoria que, está na unidade 1 e 2, principalmente nas web aulas, está ali nas vossas apostilas. 2, nas aulas que foram dadas por mim, seja na aula presencial, seja que vocês tiraram notas, copiaram no quadro, ou vocês ouviram eu falar e vocês tiraram notas, ou as aulas online, aquelas aulas gravadas que estão disponíveis para vocês no AVA e no YouTube, se vocês quiserem, ok? Então, as aulas serão sobre essas matérias, sobre esses elementos, de uma forma mais teórica, poderá ser múltipla escolha, será prova reflexiva, são essas coisas, tá? Agora, em relação ao processo, eu lembro a vocês, aqueles alunos que principalmente seguiram desde o início, foram fazendo conexão entre a teoria e a prática, desenhando desde o primeiro dia, foram fazendo os exercícios que eu fui enviando, com certeza terão mais facilidade, porque estão acompanhando, estão sempre na dinâmica, fazendo os desenhos, assistindo às aulas e tal. Agora, quem tiver problemas ou quem tem problemas ou de assistir a aula ou de desenvolver os exercícios que foram pedidos, tanto em sala quanto esses aqui, porque, na verdade, nós, antes de entrarmos no processo de online, nós tivemos já vários exercícios feitos em sala de aula. Quem tiver esses problemas de exercício, o que eu aconselho é ler bastante, tá? É preciso ler bastante. Então, de qualquer forma, ainda a prova será fácil para todo mundo, ok? Basta que vocês leiam e compreendam. Eu provavelmente não vou pedir para ninguém fazer uma perspectiva e tal, mas eu posso pedir para você ler uma perspectiva e dizer, por exemplo, que tipo de perspectiva ou quais são os graus
de uma determinada perspectiva, como é que se faz uma isometria, ou que tipos de isometrias existem, esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu vou fazer algumas, já adianto que eu vou fazer algumas armadilhas para vocês refletirem. Então, eu acredito que todos que acompanharam as aulas vão conseguir fazer. Então, não se preocupem, tá? O Igor, não se preocupem tanto com se vão fazer um exercício prático. Se você perdeu isso, é só correr atrás, mas isso não vai definir a sua prova, tá bom? A prova vai ser essencialmente teórica, ok? Fala, Ana Maria, qual é a sua aflição, Ana Maria? Não, eu comecei a estudar o AVA e estou começando a entender tudo. Hoje eu até comecei, né, fazer os desenhos lá e vi que aquele desenho lá que eu estava em dúvida da construção, não é a perspectiva, né, da isométrica, e estava fazendo aquele desenho onde tem a horizontal, e eu tracei os 30 graus de cada lado, e depois já tracei os eixos, né? E de 120 graus, assim, entre os três, e vou começar o desenho. Então, eu estou lendo e devagar, assim, e fazendo. Não estou só lendo mais. E eu também estou, agora que eu terminei os exercícios do AVA, eu estou com um pouquinho mais de tempo. Legal, muito bom, Ana Maria. Isso é legal, porque você está conjugando a leitura com a leitura com os exercícios, né? Então, vamos lá. Assim, vamos voltar lá. A primeira aula, por exemplo, o que a gente falou? Só para vocês, né? Na verdade, eu não quero e nem queria ficar fazendo isso, trazendo... não queria ficar fazendo esse detalhamento, porque é o mínimo que vocês podem fazer, é estudar, é ir ler. Não uma prova que vocês vão fazer online, com um tempo tranquilo e tal. Puxa, o mínimo que vocês podem fazer é pegar e ler e fazer a prova. Tá? E eu não queria muito ficar dando essas papinhas para vocês, porque a prova já vai ser, primeiro, fácil, vai ser teórica e vai ser online. Então, assim... Sempre é bom, né? Sabe, é matar vocês. Por isso que eu queria saber se vocês têm dúvidas pontuais, antes de eu passar aqui uma geral e tal. Quais são as vossas... A Cristiane, ela falou das sombras, eu já lhe falei o que vem das sombras e o que não vem, o que é importante saber sobre as sombras, né? Como é que são representadas as sombras, quais são os tipos de sombras que existem, quais são as características dessas sombras, como é que essas sombras podem ser alteradas no objeto, é isso. Aquilo que eu falei e nós desenhamos. Sombra é isso, por exemplo. Já foi uma boa questão que a Tardelli colocou para nós. Agora, tem mais uma outra coisa que podemos falar sobre? Por exemplo, eu posso perguntar para vocês qual é o objetivo, qual é a proposta da geometria geométrica, né? Qual é o propósito da geometria geométrica? Eu posso colocar algumas opções lá. Vocês precisam saber isso. Para que vocês ficam estudando essas coisas que vocês falam, puxa, eu não vejo sentido nisso? É uma pergunta básica, é só rápida, mas foi a primeira coisa que nós vimos, né? Qual é o objetivo da geometria geométrica, o que ela nos permite, não é? O que ela nos ajuda a compreender e a representar na arquitetura, porque, afinal de contas, é uma geometria aplicada à arquitetura, entendeu? Então, o que é a geometria? Qual é o seu propósito na arquitetura? Ok? Isso pode já ser uma questão, porque foi a primeira coisa que a gente estudou, ok? E aí começar a dizer como é que ela como é que um objeto
a partir de que estrutura, por exemplo, um objeto é representado no espaço. Nós falamos isso na primeira aula bastante, conversamos muito e até fizemos desenhos, né, no quadro. Qual é a estrutura que suporta um desenho 2D, 3D, quando é que ele se torna em 3D, quais são os tipos de perspectivas e perspectivas, quais são os tipos de ângulos utilizados em cada perspectiva, quais são os tipos de axonometrias que nós utilizamos em cada perspectiva, entende? Esse tipo de coisas, tá? Um pouco também da história, da própria geometria, mas isso muito, muito pouco, ok? Yeah. Que mais? Eu estou falando demais. Falem, o que mais que vocês querem saber? Não posso vos dar a prova assim que já vão fazer online. O que mais que vocês têm? Sobre aquele desenho que o professor fez, que tem o símbolo da Mercedes. O que tem isso? O que tem isso? Como é que é o nome dele? Eu esqueci. Não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu realmente... Não, você que devia falar para mim. Isso aqui não é prova não, professor. Então, eu não sei. Entendeu? Não, eu não sei. Você, olha, quando você ler, você vai descobrir assim, num fio. Se você fizer uma mínima leitura, você vai saber. Então, eu não posso falar isso. Isso é uma coisa que não posso falar hoje. Hoje não posso falar, mas quero que você leia. O professor pode, pelo menos, dar para a gente por cima os tipos de como fala, perspectivas que o professor vai cobrar da gente na prova, para a gente poder pesquisar e estudar? Não entendi a risada. Eu estou aqui a pensar, se eu te der as perspectivas... Eu estou pedindo, é um 7-1 quando eu para cima do professor, não. E eu estou falando para você... Eu estou rindo com você agora. Eu estou pedindo para você passar para mim, porque toda, por exemplo, a isométrica, ela tem um conceito. A cavaleira tem um conceito. A outra perspectiva tem um conceito. Então, exatamente o que eu quero saber, os nomes. Não quero saber o que é. Eu quero saber o nome, porque aí eu preciso pesquisar ela para eu poder anotar e ter informação dela. Porque a perspectiva cavaleira é diferente da isométrica. Eu posso colocar a informação da cavaleira na isométrica. Então, por isso que eu estou perguntando para o professor. Quais tipos de perspectiva que vão cair? O senhor quer que a gente estude. Entendeu? Sim, todas. No mínimo, elas são 3. Pergunta para... Eu vou chamar aqui o Ronaldo ou o Rafael, um de vocês está ali na linha. Quantos tipos de perspectivas nós estudamos? Quantos tipos, basicamente, que eu foquei, que eu falei bastante? Embora tenham outros, por exemplo, como a cilíndrica, nós não falamos muito, mas falamos na última da cônica. Quais são os tipos de perspectivas que nós focamos muito? Rafael ou Ronaldo? Respondam. Quantos tipos? Aulas ou mais pra frente, galera? Vamos dizer, toda a matéria, quantos tipos principais que nós focamos? Perspectiva cavaleira, perspectiva isométrica e perspectiva cônica. É isso aí. Então, pronto. Já está respondido. Então, é isso que vocês vão estudar. Estudar todos os elementos dessas perspectivas. Tudo sobre perspectiva cavaleira, tudo sobre perspectiva a isométrica, tudo sobre perspectiva cônica, que foi praticamente a nossa última aula, as nossas últimas aulas. Por isso que eu falei para ficarem ligados, pelo menos, com a primeira sessão da unidade 3. Entendeu, Igor? Demogou. Então, ler. Eu quero que vocês leiam, olhem exercícios, assistam às aulas, as web-aulas. Eu quero que vocês tenham esse senso de estudante, não só tudo vos é dado. Eu quero que vocês desenvolvam isso, ler. Olha, estou em prova, preciso estudar e aprender sozinho, para eu saber, tá? Não quero vos dar tudo assim na boca, porque eu sei que vocês conseguem, e para o vosso bem, tá? Mas foi boa. Agora vocês já sabem. Mas tem uma que eu não te respondi e não vou te responder. Essa vai ser... Inclusive, você já fez uma boa provocação, então vai ser
eu vou... Não, não vou falar. Mas foi peraí, boa. você ajoelhou, tem que rezar, filho. A terra de onde eu vim, ajoelhou, tem que rezar. Fala, começou, termina. Você tem que fazer o que? Rezar? Tem que rezar? Professor, Ué, o professor começou a falar e não terminou? Não, vou ouvir a Luísa. Luísa, fala, Luísa. oi. Primeiro a Cris falou que ela entendeu sim, era aquilo mesmo que ela estava com a dúvida. E ela pediu Legal. para responder que o senhor fez a pergunta do que foi passado para a gente na primeira aula, e ela mandou para mim, para falar para você, que foi passado na primeira aula, que existem 2 fatores importantes para a representação do desenho, que é luz e sombra, que você acabou de perguntar. Aí ela pediu para eu responder para ela. Era isso a pergunta que você tinha feito para a gente? Peraí, fala de novo. Ela respondeu? Você fez a pergunta para a gente agora. O que foi passado, se a gente lembrava o que tinha sido passado na primeira aula? Aí a Cris pediu para eu responder que para a gente foi passado na primeira aula que o que era mais importante do curso, que a gente tinha que gravar, que existem 2 fatores importantes para a representação de um desenho, que eles são a luz e a sombra, que sem isso não tem o desenho. Então, que a geometria é basicamente composta de luz e sombra. Ela pediu para eu responder para você. Que isso foi o que você passou na primeira aula. Entendeu? Valeu, Luísa. De nada. Eu tô de muito bom, obrigado. Tá, mas já que a Cris... Você está trabalhando muito hoje. Peraí, Igor, deixa o professor responder. Desculpa, professor, engasgou, eu não ouvi. Tá. Bom, vou acrescentar no que a Cristiane falou sobre esses aspectos importantes da representação, né, da geometria. Na verdade, o essencial a nós termos em conta é sempre a construção dos planos, tá? A construção dos planos axonométricos, aonde serão representados porque os objetos eles estão no espaço e nós precisamos criar um espaço físico de representação do próprio desenho ou de um objeto, ok? Nós até falamos da história de que antigamente os desenhos não tinham profundidade, não tinham volumetria, e eles começaram a ganhar volumetria, profundidade e inclusive movimento a partir de quando o homem começou a aprender mais sobre a representação geométrica, ou seja, a ver os objetos além de um plano dimensional. O que é um plano dimensional? É um plano onde nós só temos 2 dimensões, geralmente largura e comprimento, vamos assim dizer, né? Que era aquela axonometria. A axonometria é os eixos trigonométricos, né? Do eixo X e o eixo Y. E os desenhos eram representados em um plano dimétrico, não é? E mais tarde começou a se usar o plano trimétrico, considerando o eixo Y, né? Que nos dava a nossa profundidade, ok? Então, esses aspectos eram fundamentais. Sempre a representação geométrica de um objeto, ela obedece à axonometria que nós criamos para ele, ou seja, a criação de um plano onde ele é representado. Esse plano pode ser dimétrico ou trimétrico. Trimétrico que tenha 3 dimensões, ou dimétrico com 2 dimensões. E nós fizemos esse desenho no quadro, não é? Um que era em forma de um L, que criava praticamente um ângulo de 90 graus, esses eixos, e a partir dele nós podíamos fazer ou representar uma projeção cavaleira que passava a ser trimétrico, nesse caso, porque usava o eixo Y na sua profundidade, não é? E dali, o outro aspecto que nós começamos a considerar, então, foi a questão da luz e das sombras. Não que a luz e as sombras seja
um elemento ou fator sine qua non dessa representação, mas que a luz e a sombra são elementos fundamentais que nós precisamos considerar, porque na projeção de qualquer objeto, porque os objetos estão representados em um ambiente espacial. E esse ambiente espacial, ele está submetido geralmente a uma variação desse fator luz, principalmente, tá? Quando há luz, obviamente, pode gerar sempre a produção da sombra. Então, o que nós estudamos era como essas sombras se comportam e como nós podemos representar essas sombras e qual a importância da representação dessas sombras no objeto ou em um determinado projeto arquitetônico, né? E tudo isso influenciava, porque tudo isso influenciava na maneira como não só a representação, mas na maneira de nós vermos uma dimensão, uma outra dinâmica, sempre que desenhássemos ou representássemos as sombras, tá? Então, a primeira coisa fundamental é a compreensão da disposição dos objetos no seu espaço, no espaço dimétrico ou trimétrico. E é de lá onde vêm as diferentes perspectivas, a partir desse plano trimétrico, que é a isométrica, a isométrica, a cavaleira, principalmente, e nós falamos quais são os ângulos que nós utilizamos para fazer essas projeções, seja a isométrica e a dimétrica. Falamos das regras que nós utilizamos para esses. E as regras começam sempre pelos seus eixos, pelos ângulos que cada um desses eixos absorve. Na projeção cavaleira, nós consideramos quase que sempre o ângulo 45 graus. Desenhamos sempre a partir dessa perspectiva, ok? Gera sempre um ângulo de 45 graus, que na sua profundidade, ele toma o comprimento, a profundidade, a metade, na verdade, da totalidade, ok? Portanto, nunca é o total da medida que é representada, é sempre a metade. Também já vimos isso, fizemos esse exercício na sala de aula, tá? E depois fizemos o plano axonométrico da perspectiva isométrica, e dali que também eu vou tirar algumas coisas. Preste atenção nessa perspectiva isométrica, porque devo tirar umas perguntas bem bacanas para pensar, tá? Ele vai ser mesmo para pensar. E depois da perspectiva cônica, que foi a última, que foi bem bacana, e hoje o Rafael me brindou com uma leitura que parece que, apesar de estarmos aqui naquela luta online de compreender ou não compreender, parece que os meus alunos estão indo bem, tá? Então, tudo isso que eu falei só foi para dar um respaldo na colocação da Cristiane, tá bom? E é verdade, eu já fui mais além para já dar umas outras dicas, ok? Mais questões? Dúvidas? Compreenderam, não compreenderam? O que aconteceu? Quem está chorando? Quem não está chorando? E aí? Eu tenho uma dúvida, cara. Peraí, Ronaldo, o que foi, Ronaldo? Não, você disse que talvez a gente precise identificar qual perspectiva, qual vista qual tipo de perspectiva é na questão. Mas para que a gente consiga distinguir uma das outras, a gente precisa saber o ângulo, né? Mas tem como a gente medir o ângulo na tela do computador? Não, se fosse isso, lá no sistema, se assim fosse, o sistema ele permite colocar imagem, qualquer coisa. Mas não, eu vou te dar uma explicação. Por exemplo, eu vou te dizer, olha, este objeto, ou então essa perspectiva uma perspectiva foi desenhada num ângulo tal. Que tipo de perspectiva nós estamos falando? E vou te dar as opções, e você aí... Entendeu? Mais ou menos. Exatamente. Para isso, você precisa também estudar, né? Quais são as principais diferenças entre uma projeção axonométrica e a perspectiva axonométrica. Por exemplo, isso é uma outra coisa, né? Estudar as projeções e estudar
as projeções, as perspectivas axonométricas, as projeções axonométricas. Tem essa coisa também. Tudo isso está lá, é tudo teoria, é tudo papo furado lá. É só esses conceitos, tá bom? Yeah. Só que, o Ronaldo, ali, algumas respostas vossas, elas de fato virão daquilo que, por exemplo, dessa conversa que nós estamos tendo, dessas aulas, dessas perguntas que vocês estão fazendo. Por exemplo, o Igor fez algumas perguntas, a Luísa fez algumas perguntas, você fez algumas perguntas, eu vou transformar isso em questões para as provas. Então, ou seja, de alguma forma, essas perguntas, essas questões, elas estão lá no vosso, nas vossas web aulas ou o quê, mas elas estão saindo daqui, estão sendo produzidas a partir da aula, entendeu? Das nossas discussões. Algumas vocês viram no quadro, algumas vocês desenharam ali nessas... esses exercícios, o objetivo não é só fazer desenho para me mandar. Eu não preciso desses desenhos. Na verdade, o que nós estamos fazendo é treinar de modo que vocês compreendam a função da geometria na arquitetura e como vocês compreendem o desenho a partir do ponto de vista geométrico. Tá? É vocês compreenderem os conceitos da geometria e sua aplicabilidade na arquitetura. Por exemplo, quando nós estávamos falando da projeção, a última falamos foi a cônica, não foi? Falando dessa projeção, o importante disso ali é você saber como você aplica ela e quais são os principais conceitos dela. Por exemplo, e eu falei na aula, né? Eu falei como é que nós utilizamos, como é que nós aplicamos ela. Falei, inclusive, da arquitetura de interiores, quando você, inclusive, vai ter algum contato com algum cliente, é importante você utilizar essa perspectiva e tal. Isso vem de projeto. Quando você vai projetar ruas, pode ser uma perspectiva de um só ponto de fuga ou 2 pontos de fuga. E nós exploramos mais a perspectiva de 2 pontos de fuga, né? Quase não exploramos nada a perspectiva de um ponto só de fuga. Que não deu nem tempo, mas que era preciso você ver que isso está lá, tá? Porque eu posso perguntar qualquer coisa, desde que esteja ao vosso alcance na vossa matéria, seja o que está escrito ou o que nós falamos na aula, que está gravado ali nos vídeos, entendeu? Então, é por aí. São as coisas práticas que vão se tornando teóricas, que eu vou fazendo elas serem teóricas. Então, essas vossas perguntas são muito interessantes. Vocês espremerem agora a mim, tá? Para vocês irem tomando nota e fazer um mapa como vocês... Ok? Ok, valeu. Por exemplo, já falei uma coisa aqui. Falei para vocês. Falei, por exemplo, diferença entre projeção axonométrica e perspectiva axonométrica. Por exemplo... eu falei, quando comecei a aula, eu falei para vocês, né, irem anotando, porque eu vou falar, eu não vou dar tudo, vai sair isso. Não, quero que vocês estudem, a prova vai ser fácil. Então tem que ler, porque eu garanto, 90% de vocês não lê as web aulas, não lê a matéria, só se baseia naquilo que o professor fala, só. Então, o bom estudante é aquele que ouve o professor, faz exercício e estuda, e lê a sua matéria. Então, esse é o mínimo que eu vou exigir de vocês. E quem não ler, não se dedicar em ler, saber. E aí vai chumbar, entendeu? E não é o objetivo que vocês chumbem. Quero que todo mundo passe, mas tem que passar bonito. Tem que passar bonito. E não vale ficar perguntando para outros colegas, já sabem disso, né? Isso nem preciso falar, vocês têm que ser honestos. Tá? Mais dúvidas? Mais dúvidas? Mais dúvidas? Professor, eu não encontrei a sua aula de ponto de fuga no AVA. Eu procurei e não estou achando. De ponto de fuga?
Isso. Ela tá lá, tem duas partes. Eu coloquei, mas eu posso, se quiser, passo o link do YouTube. Posso passar o link do YouTube no e-mail. Tá bom? Beleza. Tá. Posso Obrigada. passar. Me mande um e-mail me lembrando que eu já passo isso agora, inclusive. Tá, eu já joia. passo o link, Tá. aí você acessa lá, tá bom? Só me manda um e-mail lembrando. Obrigada. Yeah. Imagina. Vamos lá. Mais questões e dúvidas? A minha pergunta para vocês é... Deixa eu tentar colocar isso aqui. A projeção, quantos eixos tem a projeção isométrica? Mirielle vai responder essa pergunta. Quantos eixos tem a projeção isométrica? Mirielle. Mirielle está aí ou não? Oi, tô aqui, tô procurando aqui. Você está procurando, então? Se for para procurar, eu quero saber se você sabe de bate-pronto. Se for para procurar... Qual que foi a pergunta? Quantos eixos possui a projeção isométrica? Nós acabamos de falar isso há pouco tempo. Oi? 2? Não, você está me perguntando ou está me respondendo? Eu aqui perguntei. Você está falando 2? 2 ou 2? Qual é a sua resposta? 2? Ok, muito bem. Luísa, responda. Quantos? Natália, quantos eixos tem a projeção isométrica? Vocês não estão ali ou vocês estão fazendo uma outra coisa? Natália, Luísa, ninguém respondeu. Luísa, Natália, vocês estão ali ou não? Ô Igor, responda a minha pergunta. 3. Muito bem. 3. Isso. E lembra quando eu estava falando acho que era do coeficiente de redução? Se a projeção isométrica tem 3 eixos, como é que é a redução desses eixos, nos 3 eixos? Ele tem a mesma medida ou não? Tem o mesmo grau ou não nos 3 eixos? O fator de redução. Provavelmente você não vai saber muito, porque isso foi nos primeiros dias que eu fiz no quadro, você não fez esse desenho. Rafael, como é que é o fator de redução nos 3 eixos da projeção isométrica? Rafael. É igual, é diferente? Como é que é? Quais é diferente? Quais são os fatores de redução? Como é que é? Não, ele não necessariamente é igual. Varia muito do que a gente está desenhando. De qual é a perspectiva, de qual é a posição que a gente está olhando aquela perspectiva. Varia muito do que a gente está desenhando mesmo. Será? Será? Pensa direito. Pensa bem direito na estrutura da projeção isométrica. Pensa bem como é que ela é composta, como é que é a axonometria, a trigonometria dela. Sim, são 3 eixos. Se você pensar nos 3 eixos, você vai lembrar de como é.
três eixos, X, Y, Z. Como é que é disposto? São dispostos em 120 graus de distância cada um deles. 120 graus, certo? Sim, Então, você está falando que é 120 graus de distância para cada um deles. Então, você está dizendo, que ele tem uma distância, né? Ele tem um coeficiente de redução igual nos três eixos. Você falou 120 em cada um deles, é isso? sim. Então é diferente, entendeu? Então, Eu significa entendo, que essa é a ordem. A princípio, eu achei que a pergunta fosse com esse negócio de redução e tal, se referia a cada eixo. Se cada eixo deveria ter o mesmo tamanho. Mas não necessariamente, né? Porque daí depende muito do que a gente está projetando ali. Sim, mas claro. A distância entre os eixos são de 120 graus. Uhum. Muito bom. Muito bom. E o que acontece na dimétrica? Como é que é constante o coeficiente da dimétrica? Quais são os ângulos que ela forma? Na dimétrica é um dos eixos tem uma diferença de 45 graus. Uhum. E que mais? Continua? Por exemplo, você falou, olha só, na projeção, qual foi a que você falou? A isométrica, você falou que ela tem o mesmo coeficiente nos três eixos, certo? Nos três eixos. Já na dimétrica, tá? Na projeção dimétrica, nós temos o coeficiente igual em pelo menos 2 pontos. Porque se você lembra, na dimétrica, nós temos primeiro o ângulo de 90 graus, e aí é sempre uma constante, 90 graus, e os outros dois eixos são iguais, mas diferentes de 90 graus. E os outros dois eixos dá 135 graus cada. Então, temos dois eixos iguais e um diferente. Essa é a projeção dimétrica, certo? Essa é a principal diferença. A diferença entre a projeção dimétrica e a projeção isométrica é que na projeção dimétrica, o coeficiente de redução é igual nos dois eixos, tá, de um objeto, e lá na projeção isométrica, o coeficiente de redução é igual nos três eixos, ok? Então, esse é um ponto, tá? Professor. A ser considerado. Fala, meu bem. Só pedir desculpa, você perguntou, eu não consegui responder, porque eu tive um problema com o microfone, ele quebrou, aí eu tive que trocar agora e reiniciar aqui. Travou tudo, foi um caos. Tá bom, mas eu tô aqui prestando atenção, só não respondi porque quebrou o microfone. Tá bom, obrigado por... Já estava ficando triste já, estava ficando quase depressivo aqui, que vocês não estão me respondendo. Eu tô aqui, é que na hora que eu fui responder ele quebrou, travou tudo, aí eu tive que sair correndo atrás de outro. Obrigado, muito bom, deu tudo certo. Tá, então, estamos falando das perspectivas axonométricas, né? Que é perspectiva isométrica, dimétrica e trimétrica. Falamos da isométrica, onde o coeficiente de redução é igual nos três eixos. Falamos da perspectiva dimétrica, onde dimétrica só vê dois. Temos o coeficiente de redução é igual em dois eixos, por isso é dimétrica. E na trimétrica, onde o coeficiente de redução é diferente nos três eixos, ok? Então, ela tem lá 120, 105 e acho que 135, alguma coisa assim, não lembro bem, ok? Essa é uma outra coisa a se saber da teoria das questões da projeção, tá bom? Isso aí. Mas, mais outra questão.
Calé, me desculpa, o áudio cortou. Eu vou dar uma recapitulada com o professor. O professor falou que a axonométrica, ela tem a redução de eixo, aí ela tem redução de eixo, só que ela tem os mesmos eixos de 120 graus, é isso? Isso foi um exemplo, né? Essa trigonometria de 120 foi um exemplo que o Rafael trouxe, né? Para dizer que ela é igual, na isométrica, é igual nos três eixos. Nos três eixos. Exatamente. Sim. A dimétrica, ela tem um eixo, possui a diferença de 90 e os outros dois de 135 graus, correto? Uhum. Aham, aí a isométrica tem a redução de 130. Oi, Igor, tem muito barulho ali, querido. Tem muito barulho ali, Igor. Você está na rua? Não, nem em casa Igor. Não, professor. Não é que não. Alguém está com o áudio aberto aí. Tem moto, tem não sei o que e tal. Então é isso, Igor. Na trimétrica, são todos os eixos. Tem... Mas não é aqui em casa, não. O barulho não é aqui, não. Tá. Mas vamos voltar à questão. Conseguiu pegar a essência? Conseguiu pegar a essência? Conseguiu? Conseguiu compreender o que eu falei? Cortou de novo, mas eu entendi um pouco por cima que um dos eixos, né, ele é de 90 graus e os outros dois de 135, correto? Uhum. Uhum. A isométrica tem a redução de 120 a 130 dos ângulos. Sim, sim. Não é A, cada ângulo é um ângulo, não é de 120 a 130, não. A dimétrica é 90, 135, 135. Ou seja, o raciocínio, você depois pode checar os ângulos. Eu estou falando daquilo que a gente já sabe, tá? Então, nós estamos falando de 120 graus porque nós já sabemos isso, já estudamos. Então, memorizamos que na isométrica são três eixos que perfazem uma angulação de 120 graus, ok? No entanto, a lógica que nós estamos querendo trazer, a importância é compreender que na isométrica o coeficiente de redução é igual nos três eixos, Por isso é que os ângulos lá são de 120, 120, 120. Isso é na isométrica. Na dimétrica, temos uma diferença nos dois eixos, onde é constituído um eixo de 90 graus e os outros dois eixos são diferentes, cada um com 135 graus, se não estou enganado. Ok? E na trimétrica, é trimétrica porque são diferentes proporções, diferentes coeficientes, para todos os eixos, ou seja, os três eixos têm coeficientes de redução diferentes, tá? E isso, quando se diz coeficiente de redução, significa que os ângulos em que cada eixo está disposto é diferente. Então, lá tem, sei lá, 120, 135 e sei lá qual é o outro ângulo, entendeu? Então, a lógica é essa, entender o que é uma, outra e a outra, quais são essas diferenças e, eventualmente, conhecer as suas angulações, tá bom? Deu para sacar ou não? Deu certinho. Maravilha. Agora, a outra coisa, estávamos falando da perspectiva oblíqua, né? A perspectiva oblíqua, onde tem as faces. A perspectiva oblíqua é a perspectiva cavaleira, não se esqueçam disso, ok? É a perspectiva paralela, onde normalmente o plano do desenho
plano normal do desenho está no próprio formato real. Todas as medidas são real, aquele plano frontal, ou seja, a vista de frente, todas as medidas da vista de frente, na perspectiva oblíqua ou cavaleira, as medidas estão na real, medidas reais. No entanto, quando nós fazemos esta fachada, que está em ângulo reto, tá? Fazemos esta fachada, criamos uma profundidade para ela, quando tentamos criar uma profundidade de uma fachada dentro da perspectiva oblíqua ou perspectiva cavaleira, o que acontece é que, primeiro, os eixos que criam essa profundidade, eles vão ou são feitos a partir de um grau de 45, ok? De uma inclinação de 45 graus. E, além do mais, nós não temos a real medida nesses eixos, nesses ângulos, ok? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para lhes explicar aqui. Deixa eu ver, vou achar aqui vou partilhar minha tela aí com vocês, tá bom? Vou achar algo sobre essa perspectiva aqui, cavaleira. É a coisa mais simples do mundo, essa cavaleira aí. É mais simples, mas só para não ficar muito no vento, no ar, o que eu estou falando, eu vou tentar achar aqui perspectiva cavaleira e os eixos, o que eu estou falando, tá bom? Só me avisem se vocês estão vendo ali a minha tela ou não, por favor. Estão vendo a minha tela? Estão vendo? Ok. Sim. Estão vendo esse desenho aqui? Certo? Sim. Aqui, este é um plano, tá? Esse objeto estaria desenhado em dois planos. Esse aqui, então o mouse, acompanha o meu mouse aqui, é o eixo Y, e aqui o eixo X. E aqui temos esse plano do eixo X, que é horizontal, e o plano vertical, que é o eixo Y, tá? Aqui é imaginário, mas vocês sabem que existe, ele está ali, tá bom? Esse objeto não está só vagueando por ali, ele está sentado sobre esses dois planos. Ponto. Como isso é uma perspectiva oblíqua, o que acontece é que aqui na fachada dele, a fachada não está em ângulo, a fachada continua reta, retilínea em todos os perfis, em todos os eixos, ok? A fachada. Aqui temos, por exemplo, um quadrado. Temos aqui um quadrado que é uma fachada, uma vista de frente. Esse eixo aqui, isso aqui é um eixo. Esse eixo horizontal é paralelo ao eixo X. Todos os eixos que estarão aqui horizontais desse objeto serão paralelos ao eixo X. E todos os eixos verticais que estarão aqui nesse objeto serão paralelos ao eixo Y. Ok? Esse é o primeiro ponto. Então, olha, aqui temos a linha eixo X. Se nós criássemos aqui uma outra linha, seria paralelo ao eixo X, porque está na horizontal. Se criássemos aqui, como temos, essa outra linha, é paralela ao eixo X. Essa linha de trás, que é da vista de trás, ela está na horizontal, portanto, é paralela ao eixo X. Esses eixos aqui são paralelos, né? Essas linhas verticais são todos paralelos ao eixo Y. Ponto. Você cria o objeto. Beleza. No entanto, como nós estamos criando uma profundidade ou uma perspectiva oblíqua, o que nós fazemos é levar ou estender o objeto para trás, dando uma volumetria no objeto, a partir
do eixo Z, que é criado aqui nessa direção oblíqua, por isso que chamam oblíqua. Então, ele vai para trás nessa direção. Esse eixo aqui não aparece, mas ele existe, tá? Que faz esse traço aqui. Esse traço é paralelo a um eixo Z que está imaginariamente aqui. Então, todos os eixos que forem para trás, dando a profundidade ou a volumetria do objeto, tá? Obliquamente, eles são paralelos e devem ser paralelos ao eixo Z, ok? Agora, qual é a angulação desse eixo? Essa é a grande questão. A angulação desse eixo, seja aqui, seja ali, seja aqui, são de 45 graus em relação ao eixo X. Tá? Em relação ao eixo X, esse ângulo aqui criado entre o eixo Z e X é igual a 45 graus, ok? Igual a 45 graus. No entanto, na vida real, aqui tem uma medida, mas quando projetamos, quando usamos o objeto ou a projeção aqui na cavaleira ou na perspectiva oblíqua, quando nós projetamos aqui, nesse tipo de perspectiva, nós não usamos a medida total real. Se aqui temos 40 metros ou 40 centímetros, seja lá que escala você trabalhar, se aqui você tem 40, no desenho você tem que ter 40. Mas, quando vamos fazer a perspectiva oblíqua ou cavaleira, se aqui, né, na vista lateral, você tem 40, você não vai representar o total desses 40. Você representa metade. No caso, seriam 20. Então, é isso que ele está falando aqui. Tá? A principal recomendação é essa. É você saber que existe esse paralelismo entre os eixos que são construídos a partir desses planos, X, Y e Z, tá? Os traços são paralelos a todos esses planos, a todos esses eixos, todos os traços do objeto, que formam, inclusive, a sua perspectiva ou profundidade é formada a partir de um ângulo de 45 graus. Isso é a perspectiva cavaleira ou oblíqua. Tá? Isso é o que eu falei lá no início, que é uma coisa simples e tranquila, tá bom? E a partir dali nós podemos fazer outras representações de qualquer que seja. E essa explicação está ali. Então, quando vocês forem ler sobre a perspectiva cavaleira, ele vai vos dar toda essa explicação, como é que funciona, como é que é, e tenham isso na cabeça, tá bom? Qual é o fator de redução? Então, quando você vê um meio significa que é metade da medida, ok? Mais alguma dúvida? Compreender? Tudo ok, gente? Cara, eu tenho uma dúvida em relação à projeção de métrica. Nela, você citou que a angulação é 90, 135 e 135. Ela necessariamente tem que ser igual em dois ângulos e diferente em um, só com essa angulação de 90, 135 e 135, ou ela pode ser outra angulação? Pode ser outra angulação, no entanto, que tenha duas angulações iguais. Você pode, é aquilo que o Rafael acho que tinha feito essa confusão, mas que tinha esse sentido. Dependendo da direção que vai tomando o objeto, vai criando, os eixos vão criando certos ângulos, né, dentro do objeto. Mas ela precisa ter, tá? Essa ali é o padrão, isso é o que é estabelecido. Mas se, por exemplo, você mudar esses ângulos, dizer, olha, não quero 135, quero outros ângulos, mas aí é uma questão também de conta, tá? Porque sabe que tudo é feito dentro de uma circunferência que tem 360
360 graus. Então, a soma desses ângulos, no final, vai ter que dar 360 graus. Mas o importante é saber que na dimétrica temos esses dois ângulos iguais, ok? E um diferente, tá? Essa aqui é a principal lógica, ok? Beleza, valeu. Agora, a única questão é, por que é 135, 135? Como eu falei, é isso que você tem que colocar em conta. Normalmente, na dimétrica, nós temos 90 graus. Temos 90 graus. Agora, se você falar assim, não, mas eu não quero 90 graus. Bom, aí é diferente. Se não quer 90 graus, você vai ter que mudar os dois outros ângulos, mas um ângulo precisa ter o seu padrão, e os outros ângulos vão ser diferentes desse que era 90 graus. Só que o total desses ângulos tem que dar 360, porque nós trabalhamos, a angulação trabalha numa circunferência dentro de 360 graus, ok? Beleza. Ok. O que mais? Natália? Natália já apareceu ou ainda não apareceu por aqui? Professora Natália, ela está sem microfone. Ela está na aula, mas ela está sem microfone. Tá. Tá bom. Alguma dúvida mais, pessoal? Alguma coisa que vocês gostariam mais que eu explicasse, que eu desse uma olhada lá na vossa matéria, que vocês gostariam de que eu aprofundasse um pouco? Tem alguma coisa? Eu acho que estou tranquilo. Também acho. Também acho que tá uma maravilha. Tá O resto de buenas. é só ler, é só colocar essas coisas. É só colocar essas coisas na cabeça, tá bom? Então, tá joia. Se vocês não tiverem mais nada para perguntar, e se vocês compreenderam eu acho que até vou escrever alguma coisa e vou deixando Vosuava. Vou deixando Vosuava um manifesto do negócio da prova lá. Mas eu já expliquei aqui nesse vídeo. Esse vídeo é uma comprovação de que eu vos dei todas as regras de como vai ser a prova. De qualquer forma, se eu tiver tempo ainda vou escrever isso no Vosuava, tá bom? Para comunicá-los mais formalmente. Ok, se não há mais dúvida, então já gastamos bastante tempo com a revisão, estamos ok. Leiam, por favor, estudem, assistam às aulas, revejam os vossos desenhos que eu vi. Não há desculpa, porque vocês desenharam muito, trabalharam muito, o pessoal está bem engajado, então vocês estão compreendendo, e muitas coisas poderão vir dali, ok? E a prova vai tentar ser fácil. Quer dizer, fácil não, vou fazer prova. Fácil são vocês que vão determinar se é ou não. Estudem. Eu confio em vocês. Estudem. Vai ser legal. Vamos trabalhar agora um pouquinho, tá bom? Aqueles que não terminaram o exercício da projeção cônica, tá? Eu vou dar esse tempo para terminar. Vocês precisam, depois de hoje, eu não vou mais receber trabalhos. Eu vou ficar com todos os trabalhos que vocês me enviaram, essas fotos, porque as fotos é a comprovação de que vocês estão desenvolvendo no papel, em vossas casas, mas vocês sempre têm que me enviar uma foto para ver onde estão as questões. E essas correções eu vou fazer depois da prova. No entanto, todo mundo tem que ter me enviado. Se você ficou com alguma pendência de trabalho que não me enviou, é para me enviar nesses minutos que faltam. Então, eu vou dar esse tempo para você continuar e terminar o seu desenho e me enviar hoje. Depois de hoje, quem não me enviou mais nada sobre os exercícios que eu me mandei, já não vou receber mais. E lembram que isso faz parte da nota ainda, né? Em termos de trabalho, vocês só tiveram aqueles 300. Ainda faltam 700 pontos para serem adicionados. Então, esses vossos trabalhos é que vão dar esses pontos, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo. Fala, meu bem.
Só para tirar uma dúvida que ficou, não só eu, mas acabou tendo depois no grupo, os exercícios Sim. que vão valer nota, no total, são aqueles de perspectiva que a gente passou, né? Aquele que era um quadradinho, os 2 primeiros, o da sombra, que foi dado na aula retrasada, certo? O Tem, da tem aquele, casa, os primeiros trabalhos, tá? Aqueles que vocês fizeram lá, inclusive na sala de aula e tal, alguns primeiros é que deram nota já as primeiras notas que vocês tiveram, tá? Que sim, são os 300 pontos. que foi aquele que a gente Então, já refez foram. da casa. Agora, isso. Aí, Tá? esses que é pra gente fazer na quarentena, foram aqueles 2 da semana retrasada, certo? Com a sombra, Uhum. e Isso. a cônica. Isso. Então, só Todos esses. esses da quarentena são os que vão entrar no próxima avaliação, tá? Para os próximos pontos. Tá. É porque Então, tinha alguns lá, eu acho que tinha um exercício lá que era uma casa, e tinha as dimensões da casa. E todo mundo ficou na dúvida se aquele era para ser feito como exercício para nota ou era para ser feito como exercício para treino. Porque da aula. ele Deixa tá eu ver. numa das aulas. Você me enviou também? Você me enviou também, ô Luísa? Não, esse não, porque eu fiquei na dúvida, daí a gente foi perguntando, daí todo mundo ficou na dúvida, e aí parece que não era para ser feito, só que eu continuei com essa dúvida. E eu acho que ninguém fez esse. Porque ele estava num dos vídeos. Ele não foi em aula, ele foi num dos vídeos. E ele só passa. Acho que era. Não, aquele não. Não. Não? Então são tá. esses que eu pedi, aquele da sombra, tá? Tá. São os que praticamente a referência é o Rafael, o Ronaldo e vocês têm todos esses desenhos que trabalham, então vocês são a referência, tá? É isso que a partir de vocês, os desenhos que vocês me enviaram, que vocês têm, que eu pedi, vocês me enviaram, são os desenhos que os outros seus colegas também têm que ter, tá bom? Tá. E em relação ao meu desenho que eu mandei semana passada, ele tá certinho ou eu tenho que arrumar alguma coisa? Fora a parte da sombra que eu fiz a mais. E mais tarde, mas se vocês quiserem que eu dê uns toques e tal, posso falar, já que você perguntou, eu não ia, mas eu também falei do Rafael, posso falar do seu também. Tá. O seu tá bom, tá legal, tá? Ele é isso aqui que você fez, certo? É isso aqui. Foi. Não é? É isso que você tá falando, tá? Bom, não era para fazer sombra, mas você fez. Eu esqueci. A lógica seguiu, mas como eu falei no Rafael, fica um pouco difícil no seu caso, que é diferente do Rafael, os pontos de fugas, eles precisavam ficar um pouco, nesse caso, um pouco mais distantes. Faltou um pouco de distância os pontos de fuga, entendeu? Para você ligar os traços e tal. A lógica foi boa, mas também faltou definir o ponto de observação. Porque quando você coloca o ponto de observação, eu posso definir mais ou menos, então, como é que a sua inclinação ela faz sentido a partir do ponto do observador, entendeu? Aí isso era preciso estar aqui, não está representado. Mas, assim, de um modo mais geral, a questão da lógica em si que foi pedida, ela está dentro do conceito. E está bonito também o seu projeto, né? Ele vai seguindo aqui as linhas, cada elemento, cada traço vai seguindo um ponto de fuga e tal, que só precisava expandir e fazer uma representação melhor, né? Colocar os pontos de fuga mais para lá,
para isso ficar claro. Mas ninguém pode duvidar que isso aqui é uma projeção cônica com 2 pontos de fuga, tá? Dá para saber. Só faltou você representar sob o ponto do observador e tal, para a crítica ser melhor ainda, tá? Esse aqui provavelmente deve cair aqui, cada traço, esse ali deve cair, sim. Você está indo bem, está indo bem. Põe só, então, os pontos de fuga e o ponto do observador, ou você prefere que eu faça um outro? Olha, você é bem rápida. Se você puder fazer um outro, você ganha e fica melhor, porque você pratica e, além do mais, você pode fazer bem mais legal, mais bonito ainda, entendeu? Então, e coloca esses pontos, por exemplo, aqui, ó. Lembra? Você tem ponto de observador aqui e tal. Então, isso faltou. Jogar os pontos de fuga mais distantes um pouquinho, entendeu? Só para estarem visíveis e tal. Entendeu? Entendi. Daí, no caso, eu tenho que refazer ele e mandar hoje ainda, ou eu posso arrumar ele e mandar depois? No seu caso, tá? No seu caso, não é de todos. Você pode mandar depois porque você já entregou. Eu só estou dando uma chance, porque mesmo que você não entregue, você já entregou, fez o desenho bacana já. Então, você já tem ali. E não é uma obrigação que você faça de novo. Eu só estou dando essa chance porque ajuda você a praticar e também fica mais bonito. Mas você não precisa, entendeu? Então, no seu caso, tranquilo, pode mandar amanhã, pode mandar o tempo, a hora que você quiser, não tem problema nenhum, tá bom? Tá bom, então, professor, obrigada. Imagina. Ô, Calé, só uma pergunta, você recebeu todos os meus e-mails? Sim, Igor, recebi os seus e-mails e eu respondi para você que recebi. Obrigado, Todos os Calé. e-mails que você responde, todos os e-mails que você tem lá, que aí eu falo, recebido, é porque eu recebi, aí eu já dou uma devolutiva, eu falo recebido, e tal, tá bom? Eu recebi. Ô, Igor, você tem que correr um pouco, viu? Você tem que correr um pouco atrás das coisas, tem que se dedicar bastante, viu? Muito, muito, muito. Tanto nessa matéria quanto na de... Como é que chama? Tanto na matéria de maquete, tá? Principalmente de maquete lá, você tem que se dedicar bastante. Eu preciso muito que você preste atenção nisso daí. Não, professor, na maquete eu fui bem. Tarefas, tá bom? Desenhei bem e tudo mais na maquete. Na isométrica eu fiquei um pouco meio perdido por causa que a isométrica eu tenho essa dificuldade. Na maquete você fez projeto, você não fez maquete. Então, maquete a gente tinha maquete. Você fez um... Não tem cola. Eu não tenho cola para colar nada. Por isso que eu não consegui ficar com a maquete muito boa daquele jeito. Eu não tinha cola. Amanhã a gente vai falar da maquete. Amanhã eu vou dar mais uns bisus aí sobre o negócio da maquete, tá? E vamos falar disso baixo. Assim, de uma forma geral, eu quero pedir para você se dedicar em todas elas, tá? Se dedicar bastante, correr atrás das coisas que você perdeu, das coisas que você precisa ficar mais ligado, ok? Isso é importante, tá bom? Para você. Tá, mas tem alguma coisa que ficou pendente? De quê? Não, ficou alguma coisa pendente para poder te enviar? Bom, eu teria que ver a sua pasta, o que você me enviou, está tudo, eu teria que olhar na sua pasta. Deixa eu ver se tem Igor aqui. Depois você me fala, então. Você que tem que seguir, você que tem que saber, Igor. Tá? Eu tenho aqui uma lista. Você que tem que saber o que você me entregou, por exemplo, aqui na perspectiva mesmo, aqui na aula de geometria, tem algumas coisas que você que eu acho que você não está acompanhando. Então, o que eu te aconselho? Fala ali com algum dos seus colegas que está bem ligado na situação, pergunta, olha, quais são os desenhos que você enviou para o professor? Isso. E aí você faz um check-up para você ver você saber se me enviou ou não, e corre atrás, tá? Você tem que correr atrás, fala com os colegas, se engaja, pergunta para eles o que eles me enviaram e veja dentro da sua
a pasta se você me enviou isso ou não, porque eu tenho tudo aqui registrado, tanto os e-mails quanto eu criei uma pasta para cada aluno, tá? Para organizar melhor, tá tudo aqui. Aí veja com seus colegas. Eu vou pegar um pouco mais firme nessa questão dessa matéria, a questão de geometria, entendeu? Porque realmente eu tenho dificuldade, não tenho por que mentir professor, geometria eu tenho um pouco de dificuldade, mas assim, porque também é uma coisa que a gente precisa ter auxílio do lado, né? De quem entende, né? Mas como não estou tendo, a gente tem que fazer pelos meios que tem disponível, né? Mas pode deixar, cara, eu posso mandar para você depois? Manda para mim. Hoje, agora mesmo já comecem a trabalhar ali. E eu vou ficando aqui para tirar dúvidas. Tá? Demorou. Fechou. Tá. Professor, eu vou sair aqui então, tá bom? Tá bom, você já me entregou e tal, você tá liberada por hoje. Você pode sair, depois me manda se quiser. Você pode mandar um novo. Se você não mandar, eu não vou ficar triste, não vai alterar sua nota nada. Tá bom. Tá bom? É só Tá para, bom. se você quiser melhorar e aí quiser uma nota mais legal, entendeu? Não, mas eu consigo refazer rapidinho. Eu não tenho dificuldade nessa parte, eu consigo fazer ele com certa agilidade. Eu pego Isso. depois algum desenho para ter uma ideia e eu mando. Isso, manda sim, tá? Tá bom, Por então. favor. Professor, Boa noite, tá? Boa noite, Liz. Depois a gente fala sobre os seus trabalhos, tá bom? Amanhã vamos conseguir falar. Na quinta-feira, na sexta-feira. Na sexta? Tá. professor, Aí vai ser às 7 horas mesmo, né? 7 horas mesmo, tá bom? Então tá bom, professor, até sexta. Não, tá bom, até sexta. Fala, Cristiane, finalmente você existiu. Então, é que eu consegui um computador, é que, na verdade, são 2 computadores, né? E o meu marido também estuda, e ele estava precisando usar o microfone, entendeu? Aí agora ele terminou, e eu estou aqui. Maravilha, maravilha, que bom que deu certo. Então, fala aí, Cristiane. Você, eu tô sentindo... fala. Em relação aos meus trabalhos que eu mandei para você, tá tudo bem? Deixa eu olhar. Você também me enviou bastante coisa. Luísa. Vamos ver aqui nas atividades. Karine. Natália, Luísa, Miriene, produção, Larissa, Rafael, Ronaldo. Não tem muita coisa sua aqui não, Cristiane. Mandei a perspectiva isométrica, aquela com sombra, e mandei o ponto de fuga, os 2 pontos de fuga. Fala de novo, perspectiva. Fala de novo. A perspectiva isométrica eu mandei, aquela primeira, dos quadradinhos. Não. Eu quero que você fale a palavra perspectiva. Fala. Perspectiva. Por que você está rindo? Porque vocês costumam também me zoar o meu falar. Ah, tá. Deixa eu ver. Você falou perspectiva. Eu falo perspectiva. Deixa eu ver o Cristiane. Cristiane Tardelli. Ok. Você está um pouco atrasada, mas você enviou... Deixa eu ver o que é isso que você me enviou. Vou partilhar aqui com você para... acho que tá faltando alguma coisa, Cristiane. Espera só um minuto. Você tá conseguindo olhar ali? Tô. Tá conseguindo ver a minha tela? Tô sim. Tá. Vamos lá. Então, esse é um dos que você me enviou.
Esse é o seu, você me enviou. Isso. Esse aqui, estava junto, tal. Você enviou esse. Vamos ver o que você enviou mais. Vamos ver o que é isso aqui. Aí você enviou isso aqui, o que temos? Isso aqui é o ponto de fuga? Esse aqui é o seu projeto de ponto de fuga? Tá meio cabuloso, viu, Cris? Tá? Tá, algumas coisas acho que você poderia melhorar. Tá meio cabuloso. Se você tiver tempo, seria bom dar uma melhorada, olhar um pouco naqueles exercícios que a gente fez na sala, tá bom? Então vou refazer. Está um pouco. Tenta refazer ainda se você conseguir hoje, vai ser interessante para melhorar um pouco aí a sua performance e a sua nota, tá? Seria legal. Deixa eu ver, não, isso é PowerPoint, isso é slides, tá, isso é uma outra coisa. Isso é sobre a matéria do TFG, tá bom? Então, de você, eu recebi esse aqui, tá bom, Cris? É isso que eu recebi, o que eu vou avaliar, tá ok? Tá bom. Tá. Então tá. Peraí. Mesma coisa, tá bom. Ok. Bom, seguinte. Alguém quer mais colocar alguma coisa? Olha, vamos fazer o seguinte, gente. Vocês ficam ali trabalhando, mas, por outro lado, eu também posso terminar a aula. Eu vou ficar aqui se alguém tiver alguma dúvida, mas se alguém quiser ir trabalhando ou sair e tal, eu posso despedir de vocês. Mas desde que fique trabalhando ou estudando, já aproveitar e estudar a matéria, tá bom? Eu acho que por hoje estamos ok. Tá bom? Certo. Alguém precisar... Quem é? Miriane. Oi. Então, Oi. os meus que faltavam, Oi. eu já falei com a senhora agora. Eu mandei no começo da aula que faltava. Você mandou e-mail para mim lá, né? Mandei. Tá bom, eu vou olhar lá e ver se o que temos lá. Deixa, inclusive, ver agora. Mirielle, exercício, projeção crônica. Tá. Mirielle, eu recebi os seus. Estão aqui, depois eu abro, tá bom? Tá bom. Mas eu recebi. Confirmado. Tá bom, então é isso, pessoal. Para quem precisar de alguma coisa, eu estou por aqui. E quem precisar desenhar, vai desenhando. Quem precisar sair, é só me despedir e pode sair. E vai estudar, por favor, para a próxima quarta-feira na prova. Nos encontramos lá, ok? Então é isso aí. Boa noite, professor. Ana Maria, muito boa noite. Vou Bons estudos. Tentar fazer o desenho, mas não sei se dá tempo para hoje. Tá? Tenta o seu máximo, tá bom? Tá o bom. máximo que você conseguir, tá bom, Ana Maria? Obrigada. E tá tudo Obrigada. bem, o resto por aí? Tá tudo ótimo? Tudo ótimo. Fica Obrigada. firme aí, tá? Nos vemos, tá bom? Valeu. Tá, tchau. Professor. Oi. Quem é? Mirielle tá indo embora? Eu.